Você sabia que existe um documento capaz de reduzir as intervenções desnecessárias, aumentar seu protagonismo no parto e ainda melhorar a comunicação com toda a equipe médica? Este documento se chama Plano de Parto. E hoje eu vou te explicar de forma simples e prática o que é o plano de parto, como fazer o seu, o que você pode, o que não pode constar nele, e por que toda gestante deveria chegar na maternidade com esse papel em mãos. Se você está grávida, planejando engravidar ou conhece alguém que esteja, fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a experiência do nascimento. Oi, eu sou a Natália, sou mãe, sou advogada e aqui a gente fala sobre maternidade real, enxoval, segurança e escolhas conscientes para criar e cuidar dos nossos filhos. Vamos começar? Porque muita gente ainda confunde, tá? Plano de parto com lista de vontades. E ele é muito mais do que isso. O plano de parto, o que é o plano de parto? Ele é um documento onde a gestante registra de forma clara e objetiva as suas preferências para o trabalho de parto. Tô até com o meu aqui, ó. Para o parto e para o pós-parto imediato. Então, ele não é um contrato, tá, gente? Ele é uma ferramenta de comunicação entre você e a equipe médica. Ele é um instrumento que te respalda ali a sua autonomia. Então, assim, até para o seu acompanhante saber a direção que ele deve dar, né, a hora que você não tá podendo falar por si, a direção que ele deve dar à equipe médica são diretrizes de humanização e assistência, né? Então, assim, na prática, ele te ajuda a alinhar as expectativas, reduzir os conflitos e garantir que suas escolhas sejam respeitadas, sempre que não houver risco clínico. Então, por que se chama expectativas? Por quê? Porque se há uma situação de risco clínico, aí já é algo que foge do planejamento que você fez, tá? E confiar na sua equipe médica é muito importante, tá? Então, assim, já eu vou te contar exatamente o que pode estar entrar nesse plano, tá? E por que ele é tão importante. Por que ele é tão importante? No momento do parto, você pode estar com dor, você pode estar cansada, o seu emocional fica vulnerável. A gente, assim, chega um momento, gente, que a gente sai da órbita completamente. Você não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor. E aí eu vou contar uma situação engraçada e que é muito real, que a gente realmente não lembra das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente tem flashes, assim, tá? Então, você ter escrito o que você quer é muito importante, é muito bom para guiar a equipe, porque se alguém te perguntar alguma coisa, se alguém te perguntar, ela pode só seguir o plano de parto, sabe? Então, no parto da Liz, eu lembro que lá por volta das 4 da manhã, eu estava na emergência do hospital, né? Uma dilatação pífia de 4 centímetros, e chegou uma doula. E ela começou a fazer massagem em mim e tal, não sei o que. Eu te ajudo. Cara, a mulher surgiu do nada. Não sei quem era aquela pessoa. Eu só sei que ela tava lá. E do mesmo jeito que ela apareceu, ela sumiu. Ela desapareceu. Na hora que a minha médica chegou, eu falei assim: cadê a Natália? Natália, não sei o que, minha paciente é a Natália. Ela desapareceu porque eu não era paciente dela, eu não contratei dela. Essa mulher subiu na mesma velocidade que ela apareceu. Eu acho que a paciente dela já tinha ganhado o bebê, que foi a moça que entrou junto comigo na emergência, mas que ela já estava em trabalho já de parto muito mais avançado. E quando eu falo que a gente sai de órbita, é porque a gente sai de órbita mesmo. Eu tinha essa consciência de que tinha tido uma pessoa ali, pra mim era um enfermeiro, depois conversando com o Danilo, né, meu marido, e aí a gente rachou o bico de rir, porque era uma doula, e a gente não faz ideia de quem era aquela pessoa. Mas assim, agradeço, obrigada a Deus por ter mandado essa mulher, porque ela fez umas massagens muito legais em mim. Mas ela desapareceu. Eu não sei o nome até hoje, não lembro do rosto, não sei o nome, não sei o que aconteceu, entendeu? É isso. Então, assim, a gente realmente sai de órbita. Por que eu contei essa história? Só pra você ter uma noção de que a gente realmente sai de órbita em algum momento, você fica muito vulnerável e tomar decisões complexas, por exemplo, nesse estado, é muito difícil.
Então, por exemplo, se há uma intercorrência que precisa de algum tipo de intervenção, é importante que você já tenha escrito no seu plano de parto qual que é a sua opção, entendeu? Para que a equipe médica já siga, tente seguir aquilo que tá aqui, sem colocar você no bem risco, obviamente, tá? Isso aqui não é um prato imutável que você vai escrever e vão fazer exatamente o que está escrito aqui. Não. O parto, como você vai descobrir quando chegar a sua vez, ele acontece da forma mais, assim, sem controle possível. A gente consegue controlar algumas variáveis, mas, assim, as coisas, elas vão acontecendo, entendeu? E você vai meio que tentando se guiar por aquilo que você quer, pela expectativa que você tem, que às vezes pode não corresponder ao que realmente vai acontecer, tá? Então, você ter escrito o que você quer, as coisas que você prioriza, que você não abre mão, é muito importante, porque para a equipe tentar seguir o que tem aqui, tá bom? Então, vamos lá, dizendo que, né, os estudos é que as mulheres que usam plano de parto tendem a ter menos intervenções desnecessárias e mais satisfação com a experiência do nascimento, né? E aí a gente vem para ó, aqui, esse aqui é um planner que a minha doutora, minha médica, ela dá. Você registra tudo da gestação aqui, consultas, exames, o que você está sentindo, sintomas, enfim, registra tudo. Perguntas que você quer fazer pro médico e tal. E aqui no final tem até assim, como se fosse um planner do bebê, sabe? Pra você colocar foto de chá revelação, colocar foto do... Vai ficar tudo registradinho. Uma lista desse, esse aqui é o do Vicente. Eu confesso que o do Vicente, eu praticamente não escrevi nele. Gente, quando você já é mãe, parece que algumas coisas você não consegue fazer, né? Eu não consigo sentar pra escrever isso aqui, pra dar só meu relato aqui. Mas, enfim, vamos lá. Ó, vou ler junto com vocês, tá? Aqui tem um exemplo de plano de parto, e aí aqui tem um exemplo de plano de parto. E aí aqui tem pra eu poder escrever o que eu quero no meu plano de parto. Várias páginas em branco, enfim, pra eu poder relatar o que eu quero. Aí, ó, algumas coisas que você pode colocar, tá? Sobre o trabalho de parto. O que é importante? A presença do marido, da doula, sem tricotomia, raspagem dos pelos pubianos e edema, lavagem intestinal. Algo que você pode falar, tá? Aqui são exemplos, tá? Do que você pode falar. Tipo, ó, não quero que faça raspagem de pelos pubianos meus, não quero que faça lavagem intestinal. Você pode colocar, eu não quero perfusão contínua de soro, nem de ocitocina. Eu quero liberdade para beber água, para beber suco. Eu quero caminhar, quero escolher a posição que eu quero ficar. Eu quero liberdade para uso ilimitado da banheira e do chuveiro. Eu quero monitoramento fetal. Eu quero monitoramento fetal apenas se for essencial, não contínuo. Eu quero analgesia, ou não quero analgesia. Você pode colocar, eu vou pedir analgesia na hora que eu achar que estou precisando. Eu não quero que faça rompimento artificial da bolsa. Então, tudo isso você pode escrever no seu plano de parto, tá? Aqui eu tô lendo os exemplos que estão aqui no planner, tá? Que ela me entregou. Então, vamos lá. Aí, pro parto, isso pro trabalho de parto, tá, gente? Fala latente. Trabalho de parto. Eu prefiro ficar de cócoras ou semi-sentada, com as costas apoiadas. Eu prefiro ficar deitada. Eu quero ficar na banheira. Eu prefiro fazer força durante as contrações. Quando eu sentir vontade, ao invés de ter alguém aqui buzinando no meu ouvido, me guiando, me deixa fazer a hora que eu sentir vontade. Eu quero um ambiente calmo, ou eu quero que toque uma playlist X. Eu não vou tolerar que a minha barriga seja empurrada para baixo. Eu não vou tolerar que seja manipulado o bebê na minha barriga. Eu não quero episiotomia. Episiotomia tá aqui, mas eu acho que... Não sei. Tá aqui episiotomia, mas não é algo, acho que se faz mais, né? Porque já é considerado violência obstétrica hoje em dia, né? Até onde eu sei. Aí você pode colocar, por exemplo, eu gostaria que as luzes fossem apagadas, ou que tivesse uma meia luz, fosse uma iluminação mais baixa. Eu quero o ar-condicionado ligado, ou eu não quero o ar-condicionado ligado, ou eu quero o ar-condicionado em tal grau. Eu, por exemplo, tenho anemia hemolítica, minha médica já sabe. Então, a temperatura da sala, pra mim, tem que ser acima de 21 graus.
Não pode ser muito abaixo de 21. Então, por quê? Porque eu tenho aglutinação de hemácias, né? As minhas hemácias se destroem no frio. E aí, é algo que vai pro meu plano de parto. Eu tenho anemia hemolítica, não posso ficar em ambientes com temperatura abaixo de tal grau. Entendeu? Então, isso é algo que você pode colocar no seu plano de parto. Aí você pode colocar, gostaria que meu bebê nascesse em um ambiente calmo e silencioso. Gostaria de ter meu bebê colocado imediatamente no meu colo após o parto, com a liberdade para amamentar. Quero ter a hora de ouro. Quero que seja colocado imediatamente aqui. Eu gostaria que o pai cortasse o cordão umbilical. Entendeu? Quero que o cordão pare de pulsar antes de ser cortado. E aí, plano pro pós-parto, né? Eu quero que se aguarde a expulsão espontânea da placenta, sem manobras, sem tração, sem massagem, se for possível. Quero ter auxílio para amamentação. Quero ter o bebê comigo o tempo todo, enquanto eu estiver na sala de parto, mesmo para exames de avaliação. Que eu quero ser liberada para o apartamento o quanto antes, junto com o bebê, tá? Eu quero estar lá ao lado das primeiras horas de vida. E eu quero a alta hospitalar o quanto antes. Então, assim, são coisas que tudo isso você pode colocar no seu plano de parto, tá? Aí, cuidados com o bebê. Administração de nitrato de prata ou antibióticos oftálmicos apenas se necessário e somente se após o contato comigo nas primeiras horas de vida. Administração de vitamina K oral. Quero fazer a amamentação sob livre demanda. Em hipótese alguma, para oferecer água glicosada, bicos ou qualquer outra coisa para o meu bebê. Alojamento conjunto o tempo todo. Eu quero dar banho no meu bebê, eu quero ser o primeiro a dar banho e fazer a troca. Eu ou meu marido, né? Você pode colocar isso tudo que você pode colocar, tá? E aí aqui tem até em caso de cesárea, ó. Exige o início do trabalho de parto antes de se resolver pela cesárea. Quero a presença da doula e do marido. Quero anestesia peridural, sem sedação, em momento algum. Na hora do nascimento, gostaria que o campo fosse abaixado para que eu pudesse ver. Após o nascimento, gostaria que colocasse o bebê sobre meu peito, que minhas mãos fossem livres para segurá-lo. Gostaria de permanecer com o bebê, contato pele a pele ali, na hora de ouro, 1 hora. Entendeu? Então, assim, é basicamente isso aqui, tá? E aí você vai fazer aquele agradecimentozinho à equipe médica, né? Agradeço muito a equipe, a ajuda e tal, por tomar esse momento especial, enfim. Muito obrigada, vacina. É isso. Não tem nenhum segredo no plano de parto. Basicamente é isso. São essas informações que você faz questão. Aqui eu li exemplos, tá, gente? Não precisa seguir exatamente igual o que tá aqui. Eu li os exemplos do planner aqui, tá? Mas tudo isso você pode colocar. Então, assim, a sua preferência por parto normal cesariano, o uso ou não de analgesia, quem vai te acompanhar, quem pode te acompanhar, né? Se você quer ou não que seja feita a manobra de Chrysler, né? Que é quando se movimenta o bebê aqui. Episiotomia, amamentação, primeira hora de vida, hora de ouro, tudo isso pode constar no seu plano, tá? E você vai escrevendo tudo o que você deseja ali, né? Quais são suas expectativas pro parto. E aí, óbvio, você conversa com o obstetra que vai fazer o seu parto. Se você vai pra emergência, chega lá e entrega pro médico que vai te atender. Entrega uma cópia do plano de parto pra ele. Entrega uma cópia de plano de parto também pro seu acompanhante, tá? Pra ele tá ali, ele lê o que você quer, o que você não quer, tá bom? Que mais? Tem uma parte que é muito importante, quer saber? O plano de parto, ele não é pra você brigar com o médico, tá bom? Não é pra você brigar com o seu médico. Ele é um plano de parto. Um plano de parto, ele não é uma lista de exigências, ele não é um desafio à equipe, ele é um diálogo. Você escreve o que você quer, porque na hora, talvez você não consiga dizer aquilo que você quer, porque você tá muito, sabe, muito envolvida na situação. Então, se o seu obstetra do plano pré-natal é o que vai fazer seu parto, é importante que você já vá nas consultas conversando com ele, as expectativas, alinhando ali o que você quer. Eu, particularmente, eu fiz o da Liz, cheguei a escrever, mas não cheguei nem a mostrar pra doutora Regina no dia do parto. Por quê? Porque ela é maravilhosa, ela já sabia tudo que eu queria, até a questão do colírio nos olhos do bebê, da Liz, eu não quis que colocasse sem necessidade, porque eu acho que é sem necessidade, se não há uma indicação clara, né? E como eu não tinha streptococcus, né? Meu deu negativo, que é aquele exame do cotonete.
Como eu dei negativo, não tinha nenhuma necessidade dela de fazer esse colírio nela na primeira hora de vida. Desnecessário. Era algo que, se aparecesse alguma coisa, a gente poderia tratar depois com o pediatra. Então, eu optei por não fazer. Ela já sabia que eu não queria, né? E, inclusive, foi ela que me explicou para que servia o colírio, numa consulta pré-natal com obstétrico. Ela me explicou para que servia o colírio, ela perguntou, e eu tinha falado, não, acho que não precisa não, não sei o quê. E na hora do parto, eu me lembro que foi ela que respondeu, ela falou, não, ela não vai querer não. Antes de eu responder, ela já respondeu, porque ela já sabia qual que era a minha expectativa, né? Então, é muito importante você ter uma equipe médica que respeita o seu plano de parto, tá? Porque quando existe comunicação, todo mundo ganha, a mãe, o bebê, os profissionais. Eu sei que vão aparecer comentários, as pessoas falando que nem toda mãe tem essa possibilidade de ter uma equipe maravilhosa para fazer o parto, uma equipe que respeita. É uma pena isso. É uma pena, mas o vídeo não é sobre isso, né? A gente pode tratar esse assunto em outras questões, assim, as falhas do sistema. Mesmo médicos particulares, tá, gente? Não quer dizer que o médico é particular, que a pessoa é tratada, bem tratada, não. Violência obstétrica existe tanto na rede privada quanto na rede pública, tá? E para quem tem a possibilidade de escolher o médico, escolha o médico. Inclusive na rede pública, tá? Se vocês viram o vídeo da doutora Januse, da última filha dela, a quarta filha dela, né? Que ela tem 4 filhos, a que nasceu ano passado, ano retrasado, enfim. Ela ganhou numa maternidade pública porque ela escolheu a equipe. Ela descobriu quem tava no plantão, ela soube. Eu achei super difícil descobrir quem tava no plantão, tá? Porque da Liz, antes de decidir contratar minha médica, eu liguei no hospital, perguntei várias vezes quem eram os médicos do plantão, no hospital da maternidade que meu plano atende, né? Não consegui saber. Então, na dúvida, eu achei melhor contratar. E não me arrependo nem um pouco. É um pouco puxado, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas confiar na equipe médica é muito bom. Tem hospitais públicos, pelo menos assim, minha mãe sempre conta, né, que tinha alguns hospitais aqui no DF que o pessoal ia, hospitais públicos, tá? As mulheres na época dela, né, elas iam para esses hospitais para ganhar os bebês, porque elas sabiam que o médico fulano de tal estaria naquele plantão. Então, tem que escolher. Se você tiver essa possibilidade de escolher, vai ser muito gratificante, porque tem médicos que são muito mais humanos, né? Que são joias raras aí. E aí vai ser muito legal. Porque vai ser um profissional que vai respeitar as suas escolhas, tá bom? Quando fazer o plano de parto, tá? O melhor momento ali entre o 2º e 3º trimestre, aqui comecinho do 3º trimestre, antes do parto, né? Tem que ser antes do parto, né? Então, antes dali do final do 3º trimestre tem que estar pronto, sabe? É uma das coisas que você tem que preparar com uma certa antecedência. Se você já tiver com um bom profissional, ele já sabe mais ou menos o que você quer. Dizer que eu não escrevi o meu ainda, eu tô com 33 semanas, mas porque eu sei que a minha médica já sabe o que eu quero, porque ela fez o parto da minha primeira filha e ela já sabe que agora, nesse momento, é o que a gente vai seguir na mesma linha. Foi maravilhoso o parto, foi tranquilo na medida do possível com o parto, né? Ela já sabe o que eu gosto, o que eu quero, as minhas preferências, então não é algo que eu preciso muito discutir com ela, tá? Mas como esse rapaz está sentado, se ele continuar sentado, a gente vai ter que rever algumas coisas, né? E é isso, tá? Então, assim, na hora de escrever, seja objetiva, use tópicos, evite textos longos. O importante é a pessoa que bateu o olho, ler e entender aquilo que você quer, tá bom? Existem modelos prontos, igual esse que eu li pra vocês, mas personalize para você, tá? Eu li algumas sugestões aqui, não é algo que você precisa copiar 100%, você tem que saber o que você quer, tá? E quanto mais você estuda sobre parto, mais você vai saber o que você quer e o que você não quer, tá bom? E aí lembre-se sempre que o plano de parto ele é um guia, tá? O parto ele pode sair totalmente do controle por alguma necessidade que não é real, né? Tipo, vamos supor que você entra em trabalho de parto, mas a criança está em sofrimento fetal. Tem que partir para cesariana. Existem casos que cesariana é necessário. Então, assim, às vezes sua expectativa é de um parto normal, mas você acaba tendo que fazer cesariana. Fica tranquila, fica calma. O importante é você saber que você tem a expectativa ali, que você quer seguir aquilo ali, mas que a saúde do seu filho vem em primeiro lugar, a sua saúde em primeiro lugar, né? A segurança do parto, ela é primordial. Então, ter uma equipe que respeita a sua escolha, mas que também está atenta aos sinais
de que algo não vai bem é muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, resumindo aqui, né, o plano de parto ele é uma ferramenta poderosa de informação, de autonomia e de comunicação. Ela serve para guiar a equipe médica nas suas expectativas, né, e te ajudar a viver o nascimento do seu filho da forma como você planejou, né, com consciência, com menos medo, com mais protagonismo. Ele não garante que tudo vai sair exatamente como você planejou, mas ele aumenta em muito, tá, as chances da experiência ser respeitosa, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguma gestante que precisa muito ouvir isso, tá bom? E se você também está montando seu enxoval ou se preparando para a chegada do seu bebê, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu livro, que é o Guia do Enxoval Sem Desperdícios, onde eu te ajudo a montar, a economizar e a evitar compras erradas e a fazer escolhas muito conscientes para o seu enxoval. Tá bom? Os links estão aqui abaixo. Me conta nos comentários se você já conhecia o plano de parto, se você já sabia o que era, se você já fez um plano de parto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, falou e tchau!